Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Ba Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Faz um tempo que eu quero gravar esse meu relato de como o casamento de fato mudou a minha vida. Para algumas pessoas, casar no civil ou simplesmente fazer uma cerimônia de casamento não muda absolutamente nada. Mas para mim, a vida inteira mudou de ponta cabeças. E é por isso que hoje eu vou contar todos os detalhes de como há um ano atrás foi todo esse meu processo de casar mesmo. E não esquece de se inscrever no canal, dar um like, porque esse vídeo tá muito especial, eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Bom, como eu falei pra vocês, o meu casamento, tanto civil quanto a minha cerimônia, que eu fiz há um ano atrás exatamente, 11 de dezembro de 2021, mudou muito pra mim. Eu mudei internamente, eu tentei achar palavras para explicar tudo que eu vivenciei e eu queria muito gravar um vídeo para contar o que de fato havia mudado na minha vida. Só que eu acho que às vezes a gente precisa integrar um pouco esse processo. E agora que eu já integrei tudo isso, eu quis trazer em forma de vídeo para vocês contar, porque quem sabe pode inspirar vocês podem ter uma história parecida ou completamente diferente. Mas acho que é sempre legal a gente compartilhando. E quando eu contei para algumas amigas que eu queria fazer um vídeo nesse sentido, contando a minha experiência com o casamento, como isso realmente mudou a minha vida, elas falaram que seria muito interessante se eu colocasse esse vídeo dentro do Ba Talks, que é esse podcast que vocês estão acompanhando já desde o começo do ano, desde abril, eu acho, ou março, e alguém me entrevistasse nesse sentido. E eu fiquei pensando que realmente poderia ser algo mais fluido e mais gostoso para vocês acompanharem e ouvirem. E eu acho que eu não poderia chamar ninguém melhor do que a pessoa que está na minha frente, que é uma pessoa que também casou há um ano atrás, viveu experiências muito parecidas com a minha nesse sentido, e é uma pessoa que simplesmente sabe muito fazer perguntas, gosta de se comunicar, e vocês já ouviram falar muito dela aqui nesse canal. Muito obrigada por estar aqui, minha entrevistadora Fernanda! Ai, obrigada a você por estar mais uma vez. Gente, se vocês não sabem, eu faço muita coisa aqui. Eu não tenho escolha, que nem a Thaís. Então hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho. E foi muito gostoso, né, Bá? Que a gente trilhou esse casamento, os dois quase que juntas, sem querer. Pela pandemia, foi super perto. E deu pra acompanhar bem, já que eu fui sua madrinha e você é minha. Foi muito legal, porque a nossa amizade, na verdade, ela foi crescendo ali na pandemia, e foi quando a gente resolveu casar, e quando a gente viu, a gente já tava muito mergulhada uma no casamento da outra, acompanhando, ajudando, trocando, né? E, enfim, eu queria já gravar esse vídeo, porque você que me acompanhou de perto sabe como eu vivi muito intensamente essa fase acho que de maneiras muito diferentes do que me contaram, do que outras pessoas experienciaram, e realmente eu senti no meu coração de trazer esse assunto, né? Sim, e a gente fez muitas trocas, né? E aí, assim, até uma coisa que acho que a gente pode até por ordem cronológica do que aconteceu, que primeiro pra ti teve o casamento civil, né? Sim. E tu trocou o nome, eu não troquei. E como é que foi pra ti esse processo de trocar o nome? Nossa, que bom que eu te chamei pra você me entrevistar, porque eu tinha esquecido eu nem acho que eu esqueci de trazer essa questão. Que já começa por ali, né? Eu já senti muitas mudanças. Na verdade, pra mim ainda foi antes, né, Fê? Eu não sei se você me acompanhou, mas quando eu fui pedida em casamento foi um grande processo. Começa por aí, então. Foi um grande processo pra mim, porque eu não esperava ser pedida em casamento. E, enfim, foi muito louco esse pedido, porque o Caio é uma pessoa que ele não sabe fazer surpresas, ele não sabe mentir, ele não sabe esconder, ele tem preguiça de fazer isso. O negócio dele é papo reto, vai. Eu tô batendo bastante nesse microfone, desculpe. Então, ele nunca teve essa coisa, assim, muito jeito. Então, ele queria fazer uma surpresa, obviamente, me pedir em casamento. Isso foi no começo de 2019. E ele tava nervoso, é claro. Ele comprou um anel de noivado sem pedir opinião pra ninguém, pedir ajuda, enfim. E
ele ficou estranho durante toda a semana. E eu, obviamente, estava estranhando as atitudes dele. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com o Caio? E ele estava me evitando, eu pedia, vamos dormir lá em casa, vamos sair. Ele não queria, eu falava, nossa, tem alguma coisa errada acontecendo. E ele foi criando um clima tenso, né? E aí, enfim, era aniversário dele no sábado. E eu tava muito chateada, porque ele não decidiu o que ele queria fazer no aniversário dele. Eu adoro festa, adoro comemorações, o Caio nunca ligou tanto, e eu queria fazer algo especial, e ele não se decidiu o que ele queria fazer. E aí eu tava ficando um pouco irritada, ele me evitando, ele não decidia o que ele queria fazer, disse que queria viajar comigo, daqui a pouco não queria mais viajar, enfim. E eu tava meio emburrada, brava com ele. E aí no aniversário dele, ele decidiu que ele ia surfar de manhã em Florianópolis, e eu fiquei deixada, né? Falei, tudo bem, ok. E aí quando ele chegou, ele disse, vamos almoçar, enfim, só que eu tava muito emburrada. Eu vou tentar encurtar a história, porque a gente tem muito papo aqui pra conversar, e esse é só um noivado. Mas, aí a gente começou a discutir no carro, eu falei, por que você tá estranho? Ele disse, porque você tá emburrada, e o que houve? E aí a gente começou a discutir no carro, ele estacionou pra gente almoçar, e ele disse, tá, Bá, então vamos fazer as pazes, né, tipo, vamos ficar de boa. Eu falei, não. Eu não quero ficar de boa, fingir que nada aconteceu. Não vou ficar de boa, eu não consigo. Como assim? Não tô te entendendo. E ele, ai meu Deus do céu e tal. Enfim, ele tava estranho. E aí ele disse assim, sim, eu tô estranho, realmente. Eu disse, tem alguma coisa acontecendo? Tem alguma coisa que tu não tá me falando? Ele falou, realmente tem. E é isso. Eu falei, meu Deus, pronto, agora ele vai terminar comigo. Aconteceu, pronto, né? Vai falar que tá me traindo, sei lá. E aí ele falou, ele não queria dizer. Eu falei, não, pronto, fala então. Tipo, eu já tava nesse momento assim, a ponto de chorar e tal. E aí ele pegou a caixinha e falou, ai, não acredito que eu vou fazer isso. Mas é por isso que eu tô estranho a semana toda. Eu quero saber se você quer casar comigo. Gente, dentro do carro. E eu extremamente brava com aquele garoto. Fui obrigada a ficar, tipo, super feliz. Então eu fiquei, na verdade, muito assustada com tudo aquilo. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu não tava entendendo. Como assim? Eu tava muito feliz, porque eu queria, claro, mas eu não esperava que fosse naquele momento. Nenhuma das minhas amigas próximas tinha noivado ainda, então pra mim era um universo muito novo, assim. Eu não esperava realmente, apesar de a gente já estar, sei lá, uns 8 anos juntos, sabe? Eu achei que ia ser mais pro final do ano e tal. Eu nem tinha sonhado em como que eu ia ser pedida em casamento, então realmente não estava preparada, sabe? Nem tinha pensado nada a respeito ainda. Não. E que curioso, né? Depois de tanto tempo junto, ainda nem ter passado na cabeça. É porque pra mim, você sabe, né? Sempre foi muito mais importante eu ter a minha casa. Então eu tava focada em ter a minha casa, as minhas coisas e enfim, e não casar, ser pedida em casamento, enfim. E ao mesmo tempo eu tava assustada, tipo, meu Deus, a gente vai casar, isso é real e tal. Porém, ele é o homem da minha vida, sempre foi, eu sempre soube disso, sempre tive muita certeza. Então, obviamente, eu tava muito feliz. Então, eu tive, tipo, um mini taquicardia. Eu precisei de algum tempo pra me recuperar de fato, assim, entender, processar tudo que tava acontecendo. Eu coloquei o anel, eu me achava muito estranho. Eu falava, Caio, que isso? Não é a gente, olha anel, noivo. Não consigo te chamar de noivo, meu Deus, socorro. Então, foi já um processo bem grande aí pra mim, né? E ainda teve a parte que tu falou, que eu lembro. Caio, mas é Mercúrio retrógrado. Sim, ele me pediu em casamento em Mercúrio retrógrado. Ele relaxa, já pensei sobre isso bem antes de Mercúrio retrógrado. Exato. Mas enfim, essas falhas de comunicação que aconteceram também, né? E foi muito louco, porque foi um pedido muito diferente, né? Eu falei assim, Caio, guarda, me pede depois, no momento mais, né? Ele ficou nervoso e tipo, meu Deus, essa guria não vai ficar de boa, ela não vai querer fazer as pazes enquanto eu não falar pra ela o que tá acontecendo. Foi lá e falou, tipo... Eu falei, não, vamos, guarda e faz de novo. Ele falou, não vou fazer de novo, sabe? Foi feito já, isso e aí. E assim, o mais fofo é que esse é o Caio, sabe? Eu acho que lindo, tá? Eu sou uma menina super sonhadora, assim, tipo, lindo. Pedidos de casamento super românticos em Paris e com flores e com aquela coisa toda, acho lindo, maravilhoso. Mas esse é o Caio. Ele poderia ter feito isso e tal, mas eu acho, agora olhando pra trás, né, eu acho que foi perfeito, porque foi ele tava sendo real, sabe? E é isso, eu quero casar com ele por quem ele é, por ele ser assim, por ele ser sincero, por ele ser verdadeiro, por ele não saber esconder as coisas. Então, eu tenho essa história diferente de muitas pessoas
Que no começo eu falei, gente, quem que pede outra pessoa em casamento brigando dentro do carro? E seja uma coisa bem, bem séria, assim, eu realmente achei que a gente ia terminar. E eu e o Caio, a gente nunca briga. A gente nunca briga, assim, dá pra contar nos dedos de uma mão quantas vezes a gente brigou feio, sabe? Então, a gente tava realmente brigando e ele me pediu em casamento no meio disso tudo, sabe? Mas isso torna bem mais espontâneo e, né, que ele é, e torna essa história de vocês mais única ainda. E é engraçado, porque quando vem o noivado, eu acho que é a coisa mais importante. Mas aí tem o próximo passo, aí tem o casamento, aí depois tem outro passo e assim a vida, sempre vai ter mais um, né? Então tem gente que, encuca porque o noivado não foi perfeito. Mas o próximo passo, isso vai ficar pra trás, vai ter outras coisas para serem maravilhosas e serem vividas. Com certeza, e aí os meus sogros e a minha mãe, enfim, meu pai também brincavam que... Aí eu fiquei, tipo, obviamente que a aliança não serviu, o Caio comprou lá um negócio bem maior que o meu dedo. E a gente chamou eles, como era aniversário do Caio, eu falei, Caio, a gente tem que avisar nossos pais, tipo, daí eu fui ficando feliz, fui entendendo aquilo ao longo do dia. Vamos chamar eles pra tomar um café, dizer que é por conta do teu aniversário e tal. E daí a gente conta. E aí a gente brinca que a gente contou pra eles do noivado, comendo bolinho de coalhada. Ai, que e delícia. tomando espumante, sabe? Tipo, uma coisa nada assim fancy e nada realmente programado e planejado, assim. Mas, enfim, meus pais ficaram muito, muito felizes. Os pais do Caio também. E meu pai, depois disso, assim, ele... Nossa, parecia que eu tava realizando de fato um sonho dele, sabe? Porque ele começou a sonhar comigo. Ele disse, Bárbara, tu tem que fazer tudo. Tu tem que fazer festa de casamento, tu tem que fazer chá de lingerie, chá de casa nova, chá de não sei o quê. Eu olhei pra ele e falei assim, pai... Você vai pagar tudo isso? Então tá bom. Aí eu lembro que ele falou assim, mas não é só uns biscoitinhos e um chazinho com as amigas? Eu falei, então. Não, veja bem. Então foi muito legal, assim, esse momento depois que eu passei esse susto, assim, aos pouquinhos integrando. Eu lembro que eu falei, gente, eu não sei nem o que contrata. É cerimonialista, celebrante? Como é que chama? Por onde começa, né? Nada. Tudo que tem que fazer. Mas é muito gostoso isso que tu fez, porque... Infelizmente, teve uma pandemia no meio. Sim. Mas, pelo menos, tu pode prolongar esse processo de curtir todo momento até o casamento, né? E é isso que torna também tão especial, a gente curtindo ao longo. Não só no dia, porque realmente o dia é rápido. Mas tu curte todo o processo ao longo, as pessoas que tu gosta pertinho de ti, isso é muito gostoso. Sim, Fê. E eu quis trazer esse tema aqui para o podcast, para o YouTube, enfim... Porque pra mim foi muito importante eu ter tempo pra integrar que eu ia casar. Porque foi um processo muito difícil, porque esse noivado foi tipo assim, agora chegou a hora de crescer, Bárbara. Foi o primeiro passo, mas foi uma coisa feliz, foi uma coisa gostosa. Eu acho que foi março, abril, maio, junho, julho. 4 meses depois, a gente descobriu que meu pai tava doente. E aí sim foi uma super pancada. Agora tu vai ter que crescer, Bárbara. Então foram muitas coisas ao mesmo tempo que, pra quem já está preparado, por exemplo, para um noivado, já está pensando no casamento, é uma coisa que tira de letra, vai super feliz. Mas pra mim foi realmente um processo de tipo, nossa, agora eu vou ter que virar... Nossa, calma. Eu não vou ser mais filha, eu vou ser mulher, eu vou ter que... Sabe? Realmente, internamente mexeu muito comigo. Eu entrei no campo mórfico do noivado, do casamento. Demorou pra eu conseguir chamar o Caio de noivo. É difícil, né? É difícil, né? Tá integrar tudo isso. Aí depois veio essa questão do meu pai ter ficado doente e eu fiquei muito feliz que o meu casamento foi adiado. Diferente da maioria das noivas. Eu tava muito feliz porque eu não queria lidar com a festa, né? No caso, de casamento naquele momento em que tava tão turbulento pra mim, principalmente por conta do meu pai, né? Mas principalmente por nenhuma amiga ter casado ainda, eu não tinha referências, eu tava perdida, e meio sem saco mesmo pra pensar nessas coisas, né? E aí você pode me perguntar, tá, mas quem disse que você precisa fazer festa de casamento? Não precisa de fato, né? Mas é engraçado, porque eu tive um processo bem inverso do teu. Eu já morava com o Rafa faziam anos. Eu já estava fora de casa, da casa dos meus pais, faziam alguns anos também. E aí o nosso pedido de casamento só veio quando a gente comprou o nosso lar. E o de vocês foi ao contrário, porque a hora que tu foi pedida em casamento, tu sabia que a casa era muito importante para ti, tinha que sair procurando uma.
E aí é isso, ia ter muita mudança, né? O meu teve mudanças, claro, mas o teu ia, tipo, realmente mexer na tua estrutura de vida, né? Na tua rotina, tudo. E aí... E é engraçado, porque a gente já tava procurando apartamento. Ah, já tava? Antes um pouquinho. E eu já tava super empolgada com isso. Mas eu realmente não achei que o pedido ia vir logo. Eu achei que primeiro a gente ia achar o apartamento, ia comprar um apartamento, ia, né? E começar a montar e depois o pedido ia vir. Eu achei que ia ser parecido com o teu. Foi surpresa mesmo o teu. Foi muito surpresa. Eu não achei que ia ser antes, né? Mas enfim... foi bom que foi sendo adiado pra mim, foi muito bom pra eu ir integrando tudo isso. E aí o que aconteceu foi que em 2020 a gente já tava com esse apartamento, a gente se mudou e o meu casamento era pra ser de fato no final de 2020, novembro de 2020. A gente viu que não ia acontecer e aí a gente acabou adiando pra fevereiro. Então a gente se mudou, né, pra cá e falou, não, vamos viver a vida. Só que eu falei, eu queria algo que... Eu sou muito de, né, rituais e tal. Eu queria algo que marcasse, então, essa nossa... a gente morar junto, de fato. Essa nova fase, né? Essa nova fase. E aí o casamento foi transferido para fevereiro, mas eu já tava achando que não ia rolar fevereiro. E, de fato, ele teve que ser transferido de novo, só para dezembro de 2021. Porém, eu falei, não, vamos casar no civil em 2021... Por quê? Por 2 motivos. Porque a gente já tava morando junto. Eu já queria sentir realmente que, poxa, estamos casados. Aí já tinha caído toda a ficha, né? Que era noivo, que era isso aí. Isso, a vida já tinha mudado. Já tinha dado de processar. E outra porque meu pai tava muito bem. Sim. Nessa época, né? Ele tava num momento da doença de remissão, digamos assim. Não, né? Tava estabilizado ali. Então eu falei, bom, vamos aproveitar e vamos fazer a cerimônia do civil em fevereiro, deixa pra cerimônia da festa e tudo mais em dezembro. E aí a gente fez isso, né? E aí, beleza, a gente tava organizando todas as coisas pra fazer o civil. E aí veio a questão do nome. Eu falei, poxa, meu nome é Bárbara Bertoli Sens. O Caio tem 2 sobrenomes, Caio Zadel Alves. Eu não vou ficar com 5 sobrenomes, sabe? Tipo, aliás, 4, né? Uma o meu rainha. e mais 4. Uma rainha, tipo, não faz sentido. Então, eu senti que eu não queria colocar todos os sobrenomes, né? E aí, a princípio, eu não ia colocar, porque se eu fosse colocar, eu ia colocar o último sobrenome do Caio, que é Caio Zadel Alves. Que é pelo sobrenome que ele é mais conhecido. Que ele é chamado, né? Não, ele é chamado pelo segundo nome, pelo primeiro. Isso. Confundi. Caio Zadel Alves. Mas todo mundo conhece ele como Caio Zadel, só. Porque na época que ele corria campeonato e tal, eles pegavam só Caio Uza. Só pegava a primeira parte do Zadel, né? Não pegavam o último nome, que era o que cabia lá. Enfim, e aí, tipo, na chamada do colégio também, então ele sempre foi conhecido como Caio Zadel. A marca de prancha, é a marca registrada dele, Exatamente. Como surfista, ele, né, é o nome que ele utilizava, todo mundo chama ele de Usadel, enfim. E se eu fosse colocar o nome dele, como a tradição manda, é colocar a Bárbara Bertoli Sens, aí usar o Alves, que é o último nome dele, né? Eu falei, cara, eu não vou colocar, primeiro pra não ficar com muitos nomes, mas se eu pegar só o Alves, eu não vou me sentir mulher do Caio Zadel. Sim. Sabe? Porque ninguém fala Caio Zadel Alves, né? Por mais que seja um nome muito bonito, um nome muito... eu acho muito bonito, né? Bem português, o Alves. E, de fato, seja um nome que ele carrega, eu não me senti esposa dele sendo Alves. Então, eu falei, não vou pôr. Porém, foi chegando perto do civil, né, da gente ter que fazer todos os trâmites, e eu falei, cara, e eu sempre fui muito tipo, não vou pôr o nome dele, eu tenho o meu nome é lindo e tal. Mulheres independentes. Só que eu fiquei assim, poxa, cara, eu acho que eu queria ser a senhora Usadel, sabe? E aí o Caio falou, Bárbara, eu não faço a mínima... Ele deixou super livre pra eu escolher, se eu quisesse, ele falou, claro que eu gostaria que você tivesse meu nome, tipo, ia ser uma honra. Mas eu também não vejo por que você colocar Alves, eu não ia sentir, nem se me chamam de Caio Alves, demora pra mim cair a ficha que sou eu. Então, eu acho que se você fosse pôr, seria o Zadel. E eu falei, eu também me sentiria mais confortável colocando o Zadel. E aí foi super controverso, porque
não vou pôr. Aí em cima da hora, eu quero colocar, mas eu não quero colocar o último, eu quero colocar... Nós dois decidimos, na verdade, em colocar o primeiro nome dele, que é o nome da mãe dele, que é o Zadel. Então, eu coloquei e foi bem bacana, assim, como eu tive todo esse processo de, meu Deus, agora eu vou ser uma pessoa casada. Porque eu não tinha o sonho de casar, eu achava que casado, noivo era coisa de velho, entendeu? Eu lembro que tu achava, mulheres noivas são jovens, mulheres casadas são mulheres velhas. Então... não velhas, gente, nesse sentido, né? Mas velhas no sentido de, tipo, eu me achava daí, eu não sei, não que tenha problema de ser velha, eu não sei explicar, mas, tipo... Era uma resistência minha em crescer. Então eu não queria ser noiva porque eu ia ter que crescer. Sim. Aí depois eu não queria ser esposa porque eu ia ter que crescer. Então tinha essa resistência. Não quero. Noiva agora eu já aceito. Ok, noiva é jovem. Eu já sou noiva e continuo jovem. Agora, se eu for esposa, aí eu vou crescer. E eu tinha essa resistência interna, né? E foi engraçado. Porque eu fiquei muito feliz quando eu coloquei o sobrenome dele. Eu me senti muito bem. E como é que foi o teu processo? E tu, antes de contar do meu, mas tu sentiu o campo, assim, da família dele quando tu botou o sobrenome? Mudou alguma coisa pra ti alterar o sobrenome? Eu não senti o campo da família dele, no sentido de tipo, agora, nossa, parece que eu estou entrando em contato com algumas coisas. Pelo menos não que eu me recorde agora. Se eu te comentei alguma coisa, você pode até me lembrar. Não lembro mesmo. Mas o que eu senti... foi eu empoderada como, uau, agora eu sou uma mulher de família, sabe? Agora eu levo o sobrenome de alguém, agora eu estou construindo uma família junto com alguém. Deu, tipo, um certo medo, empolgação e uma autoridade diferente. Nossa, agora eu sou a senhora Zadel. Tipo, pra mim isso era muito longe. Como muito assim, senhora Zadel? Sabe? Eu sou uma pessoa nova, como senhora Zadel? Então eu senti isso, assim, nossa... como se eu não fosse mais só eu. Como se uma parte tivesse agregado, que provavelmente foi o campo da família dele. Sim, que eu senti que, opa, não sou mais eu. Claro, veio toda a família dele junto, né? É um sobrenome a mais, né? Sim. Pra mim foi assim, eu tinha decidido que eu não ia mudar. Sempre soube disso. E eu não sei se é por isso ou não, mas nas minhas pesquisas aqui com as minhas amigas é que eu noto que muitas pessoas que são filhas de pais separados tem mais resistência a colocar o nome. E aí eu pensei, cara, eu posso pôr o nome do Rafa, mas parece que eu não vou ser eu inteira, sabe? Eu nasci com esse sobrenome, eu vim com esse sobrenome e com esse sobrenome eu quero ir. É o sobrenome da minha linhagem, da minha mãe, do meu pai e tá legal assim. Se a gente tiver filhos, aí eu acho bonito, sabe? Pegar o sobrenome de um, de outro... Mas é uma coisa que martelou um pouco na minha cabeça. Deveria pegar, não deveria, mas eu realmente não me via com um nome a mais. Foi diferente do meu, porque eu parece que chegou em cima da hora, faltava. Eu queria ter uma partezinha dele. E é engraçado, Fê, porque você tinha o sonho de casar. Tipo, eu não tinha. Não que eu digo sonho de princesa, mas você queria muito ser casada. Lembra que a gente falava? Cara, sabe? Não lembro. É bom você fala, eu quero casar logo. Tanto é que você decidiu casar assim. Sim. Depois do noivado, a gente já sabia que a hora que noivasse era pra casar. A gente tinha esse combinado já. Não, nisso sim. Mas sabe que antigamente não era um grande sonho casar. Ele foi se construindo, na verdade. A vontade de casar, assim. Mas não era. Mas até isso do sobrenome, então tinha a questão burocrática de mudar todos os documentos. Mas também, né, quando... tem vários documentos meus que ainda tem o sobrenome da minha mãe com o nome do meu pai. Que ela já tirou do sobrenome dela, mas nos meus eu não consigo tirar. Porque os teus pais são separados. São separados. Então assim, não tem problema, não tem nenhuma questão. Mas eu via que aquele sobrenome não era dela. O que estava fazendo ali, sabe? Já, se eles não estavam mais juntos. Porém, eu amo que o meu sobrenome tenha a junção da minha mãe e do meu pai, que tenha os dois. E o do Rafa, olha que engraçado, o dele só tem o sobrenome do pai dele. E ele tem vontade de adicionar o da mãe. Olha! Ele sente essa falta de ter a linhagem da mãe dele ali, ó, marcada. É muito interessante como não existe certo e errado. E é muito o que cada um sente. Por exemplo, você falou, cara, eu não sentia de carregar mais um sobrenome que não fosse o meu. Sim. O mental te trouxe, é porque a minha mãe... e o meu pai são separados, ia ser burocrático se a gente se separasse ou não e tal, mas na verdade é que você não sentia de ter. E eu já tive essa necessidade. E eu vejo muito que é tudo muito providencial, as coisas acontecem muito porque é pra ser. Eu precisava integrar mais esse campo do casamento. Isso era muito claro pra mim.
Então eu precisei do sobrenome dele pra também me firmar como mulher, esposa, sabe? Porque foi um processo difícil pra mim, não foi automático, assim, não, vou casar, vou ser esposa e tal, né? Não tava fluido, tava assim, eu tava assustada. Então acho que esse sobrenome veio ainda pra, tipo, me ajudar ainda mais. Não, Bárbara, agora você passou para a nova fase. Sim, reforçar, né? Próximo level. E embora esse status, casar e não casar, é sutil, pelo menos pra mim foi muito sutil, mas dá muita diferença. Eu não sei, é uma sutileza, mas que tem um peso nessa sutileza, mas não um peso ruim, um peso gostoso. Impactante. De mudança. Tipo, mudou. É outra coisa, daqui pra frente é outra fase, é isso. É outra temporada. Nossa, pra mim foi um processo, eu acho que foi uma das grandes mudanças da minha vida, tipo, de eu comigo mesma, né? Porque tive várias coisas que aconteceram na minha vida que eu vi, nossa, isso mudou minha vida e tal. Mas assim, que foi meio... Claro, por questões minhas, mas meio que tipo assim, ok, eu tô vendo isso aqui e eu vou precisar passar dessa fase. Sim. É isso que a vida tá me trazendo e agora eu vou precisar ir pra essa fase, né? Enfim, então pra mim foi realmente uma grande mudança, por mais que tenha sido só um pedido. Ai, não muda nada, um título, um anel, pra mim mudou. Eu colocar o anel, eu sentia que tinha um campo. E pra quem não sabe, o campo mórfico, Fê, me ajuda? Sim, vai lá. Não, me ajuda a explicar. Mas o campo mórfico, depois você explica o que é. Mas assim, ele carrega tudo que pessoas ao longo de muito tempo acreditaram sobre aquilo. Então, o que acreditaram ao longo de e foram repetindo, então, sobre noivado, sobre a aliança de compromisso. E a gente, querendo ou não, nosso mental deixando ou não, a gente é impactado por esse campo coletivo de crença. E se a gente não estiver bem consciente, se a gente não estiver bem no nosso centro, a gente realmente é levado por esses campos mórficos. Eu senti muito do noivado. Eu sempre quis ser uma pessoa super independente. E de repente, com o noivado, eu me vi sendo uma pessoa que eu queria ser sustentada e fazer pilates às 4 horas da tarde. E fui fazer o meu pilates, mas eu mesma paguei e não tinha problema se fosse sustentada. Mas é engraçado, porque não era algo meu. E eu achava aquilo muito estranho. Gente, o que é isso? Eu nunca quis ser sustentada e agora eu quero ficar aqui bem de boa. E aí foi passando assim, mas eu fui conseguindo voltar pra minha verdade e foi passando, mas... É isso, se você não... Tudo que é feito com... Muitas vezes vai criando esse campo. E aí o noivado tem um bem forte, casamento tem outro bem forte, porque são coisas feitas há muitos anos, né? Exatamente. Tem inclusive um podcast da Paty Putz. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser entender um pouco mais sobre o campo mórfico do casamento. Eu e a Fê já ouvimos. É um episódio onde ela explica o que é o campo mórfico do casamento. É um podcast para você ouvir, não tem no YouTube, mas que é muito legal. E ela conta também a experiência dela, das coisas que ela ia sentindo que não eram dela depois que ela casou. Então, e eu super me relaciono com isso também, né? E eu acho que esse medo todo que eu senti também quando eu fui pedida em noivado foi dessa carga de energia que eu recebi, que eu... Gente, o que é isso? É um invisível que tu não vê. É muito louco pra quem tá nos ouvindo falar isso, né? Mas quem tá um pouquinho, que é um pouquinho mais sensível, sente que muda. Sente que, nossa, calma, tem coisas aqui que eu tô sentindo. Tem uma mãozinha invisível, coisas que eu tô sentindo que não são minhas. Algo mudou. Mesmo que a minha vida continue igual, mesmo que, tipo... E você já morava com o Rafa há muito tempo. Foi só um anel e um pedido. Exatamente. E mudou. Um anel, um pedido e uma casa nova, né? Na verdade. Exatamente. Mas é engraçado, é algo assim, realmente sutil que mudou. Mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo focar, ver o que é nosso. Já no casamento eu não senti. No casamento foi muito bom, porque eu senti que eu estava só eu, completamente eu. No teu casamento? Assim, só eu completamente eu, digo, sem essas influências do campo do casamento, sabe? Mas queria saber pra ti, como é que foi esse processo depois do civil, já casada, até chegar na festa? Então... Porque aí, é casado, não é casado? Como vocês estavam se portando? Então, a gente casou no civil... E é muito engraçado, porque eu tava assim, vamos casar no civil, tipo, só pra gente ter uma coisa alegre, né, pra viver. O meu pai tá super bem, ele vai viver esse momento. E de fato, ele falou, eu quero ser testemunha. E ele tava lá com toda a saúde dele, plenitude. Ele foi
no dia do civil, ele assinou. Que foi um dia legal. muito bonito, foi só a nossa família, né? O meu irmão, inclusive, não foi porque ele estava com Covid. Ah. Ele não participou do civil. Aí eu e o Caio, a gente fez fotos na praia, aí depois a gente saiu pra jantar, foi muito gostoso, foi muito legal. Só que eu falava assim, gente, a gente só vai assinar um papel, né? Tipo, tá, vamos fazer isso logo, enfim. Só que no dia que eu fui, que era o dia do nosso casamento civil, a gente recebeu muito carinho das madrinhas, da família que mandava flores e coisas, então você já sabia que era um dia meio especialzinho, né? E aí eu lembro que eu fui no salão me arrumar, fazer o cabelo e a maquiagem, sozinha, né, gente? Eu só vou lá sozinha e tal, porque depois eu vou me encontrar com ele no cartório. Inclusive, a gente foi junto pro cartório assinar, enfim. E quando eu tava no salão, me arrumando lá sozinha, começou a vir uma emoção, Fê. Um negócio assim, eu me olhava no espelho, era como se eu estivesse dando adeus pra uma parte minha, mas muito, muito, muito feliz com a nova Bárbara. Eu falava, gente, eu tô emocionada aqui. Que engraçado, eu que tive tanta resistência dessa fase, eu tô feliz, eu me olhava no espelho, ele arrumando meu cabelo, eu só queria chorar, sabe? Eu tava, tipo, realmente feliz e eu não sabia porquê, sabe? E são muitas emoções, né? Um dia que tá ali as pessoas torcendo, pensando em ti, então além de ter toda a tua emoção, tinha tanta gente feliz por vocês e ali comemorando que eu acho que também tava sentindo tudo isso, né? E é engraçado, porque na verdade ia ser um jantar em família só os meus pais e os pais do Caio. Mas... E a Thaís? Mas... Algo tava dentro de mim mudando, sabe? E eu lembro que eu tava tão feliz, assim, nesse dia. Eu acho que eu tava recebendo tantas bênçãos. E eu falei pras minhas amigas, nossa, eu senti que eu estava fazendo a coisa certa, me casar com o Caio. Que bom. Porque o que eu senti, e não por ser ele, mas por estar tomando esse rumo na minha vida, sabe? Pra minha jornada vai ser importante esse passo do casamento. Não sei porquê, eu só sentia. Eu olhava no espelho, eu só conseguia sentir, assim, emoção, felicidade. Tipo, você tá no caminho, você tá bem amparada, você tá sendo abençoada. Foi absurdo. Eu falei, gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu só fui lá assinar um papel e eu, assim, parece que abriu um campo de bênçãos mesmo, sabe? Tanto é que eu tava super chateada porque eles tinham dado lockdown para um dos lugares que a gente ia fazer uma mini lua de mel aqui no Brasil mesmo. E depois eu não tava nem aí, porque foi tão gostoso. No outro dia a gente acordou, fez um cafezão da manhã que a gente recebeu várias coisinhas da família. Tipo assim, total clima de lua de mel. Sim. E tipo, o que tinha mudado? É engraçado isso, né? No externo, nada. Mas a gente tava todo amoroso, tava todo romântico, a gente tava total em clima de lua de mel. E aí depois a gente foi pro Rosa, ficou uns dias no Rosa também, que foi assim, meu Deus, sabe? Parecia que eu tava, tipo, começando a namorar naquele momento. E que foi muito louco, sabe? É muito gostoso isso. Tu viveu né? isso também no teu civil? No civil não, porque a gente fez a festa antes. Ah, tá. Quer dizer, no civil pode ser que sim, eu tenho que recordar, mas o que pra mim impactou foi a festa antes. Festa. Que foi pra mim esse rito de passagem foi na festa primeiro. Sim, Mas muito legal. No final das contas, teu irmão não foi, mas foi bem bonito, porque foi meio que uma bênção dos pais, de quem criou vocês que tava ali, sabe? Tipo, ali abençoando, então... e eles estavam muito felizes, assim, e eu fico, assim, eu dou graças a Deus que eu fiz o meu civil antes, eu tava sendo muito guiada por Deus, assim, porque meu pai tava super consciente, ele tava feliz, ele tava vibrando, ele tava vivendo aquele momento, ele tava tão feliz, se não mais do que eu, assim, sabe? Então, eu fico muito feliz que a gente viveu isso junto, porque depois a gente não pôde mais viver. E é aquela coisa que a gente não sabe o dia de amanhã, né? E eu não sabia, eu achava que ele ia estar ótimo também no meu casamento. Mas enfim, e aí depois que passou o civil, que foi, nossa, essa magia, foi mágico mesmo. Eu não queria me considerar casada, apesar de já estar. Porque parece que senão não ia ter... ia perder o brilho, razão eu fazer uma festa de casamento pra toda a família, pra todos os amigos. Então eu falava noivo, meu noivo. Então eu não tinha integrado aquilo, sabe? Eu sabia que eu era nos papéis, mas eu falava noivo, porque eu não queria deixar o brilho da festa se apagar. Sim. Sabe? Eu não queria que... foi só uma festa e nada mudou. Queria deixar um pouquinho mais pra depois. Exatamente.
Só que o que aconteceu nesse ano de 2021 é que o meu pai, que passou o ano de 2020 muito bem da doença, pra quem não sabe, ele teve melanoma. Quando a gente descobriu, ele já estava com melanoma metastático, enfim, a gente viveu muitos processos e viveu memórias muito bonitas durante 2 anos. Ele faleceu no começo desse ano, em fevereiro. E, bom, daí 2021 a doença voltou com tudo, né? Não que ela tivesse ficado silenciada, mas ela estava mais tranquila. A gente teve, claro, em 2020 fazer ainda uma cirurgia, enfim, mas no meio de 2021, ali perto do aniversário do meu pai de novo, então as coisas estavam bem de novo e tal, a gente teve uma volta bem forte da doença. E aí foi bem quando eu comecei a viver de novo, que desde que eu noivei, na verdade, eu vivi dualidades muito fortes, de uma tristeza e um desespero e um medo muito grande, e uma alegria, uma esperança com o futuro muito grande também. Então eram como se fossem 2 cordas me puxando. Uma de, nossa, você tem um futuro muito legal, você vai começar a sua vida agora, sua família, você vai casar, olha quanta coisa legal tem pra acontecer. E ao mesmo tempo, seu pai tá doente, ele era o meu fiel escudeiro, meu tudo. Ele tá mal, vocês vão passar por coisas muito difíceis em família, vocês vão ter que segurar junto, você vai ter que se esforçar muito. E as coisas lá na frente não são muito legais, onde a gente consegue enxergar. Então era muito louco, eu aqui e 2 lados me puxando. Deve ter sido difícil equilibrar essas emoções, né? De um momento tão feliz e gostoso e outro que tu não sabe nem como agir. Exato. E eu me lembro muito bem que quando eu fiz o meu chá de lingerie, que foi na loja da minha prima, queria muito ajudar ela, ela tinha recém aberto uma loja de aluguel de vestidos maravilhosa, inclusive a Dress Now, que fica aqui em Balneário. Eu falei, nossa, vou levar as minhas convidadas, as minhas madrinhas, pra fazer um chá de lingerie. Ela já vem os vestidos, já dou essa força pra minha prima, a gente já divulga a loja, as meninas já podem ver os vestidos, ajuda todo mundo. E eu tava organizando tudo isso. E uma semana, na verdade alguns dias antes, o meu pai ficou muito mal, a gente teve que ir correndo pra Curitiba, eu e minha mãe, e ele teve que passar por uma radiocirurgia muito forte, muito intensa, e nesse ponto ele tava com o emocional muito abalado. E então esse foi um dos dias que eu me lembro que foi um dos dias mais difíceis pra mim, porque foi um dia extremamente triste, foi um dia muito, muito triste, em que a gente tava em Curitiba, o emocional dele abalado. A gente já tinha passado por muita coisa nesses anos. E eu tinha que voltar pra Balneário porque eu tinha que ser hostess do meu chá de lingerie. Então, eu nunca vou esquecer desse dia, porque eu tava um dia chuvoso em Curitiba, ele tava se recuperando. Foi muito difícil pra ele, foi muito difícil pra mim. Eu só chorava. Eu pensei em cancelar 1000 vezes. Eu acho que assim, segundos antes eu ainda tava pensando em cancelar, mas a minha mãe falou, não, Bárbara, vai, é importante que você faça, seu pai ia querer isso, ele não ia querer que tu cancelasse, enfim e tal. E ele já tinha passado pelo processo, ele tava só se recuperando, enfim. E aí eu lembro que quando eu cheguei em casa, o Caio me contou que a Foxy tinha machucado a perninha, ela ia ter que fazer uma cirurgia. Eu lembro que eu caí no chão e eu só chorava. E era o outro dia a minha Desabou. festa. Então assim, eu não tava com vontade, eu tava assim, lá embaixo. Mas eu me arrumei, e nisso meus pais já estavam em casa, bonitinho, tudo certinho, mas eu não tava no clima, Sim. né? Mas enfim, me arrumei e fui lá no dia com as minhas amigas. E é muito louco, porque eu fiquei muito na dúvida, nossa, será que eu não deveria cancelar? Eu não tô afim de ir. Então, eu deveria cancelar. Mas algo me fez não cancelar. E foi muito importante eu ir. Porque eu tava muito mal, eu tava vibrando super baixo. E eu fui obrigada a vibrar pra cima, porque a gente fez brincadeiras, então a gente se alegrou. Então, por aquele momento, por aquele instante, eu voltei a ser uma menina de 29 anos normal, que ia esquecer um pouquinho dos problemas que eu tava vivendo e curtir o meu casamento. Porque ao longo desse processo, claro, eu pude curtir nos pequenos momentos do meu casamento, mas eu tava vivendo coisas muito tristes na minha vida, muitas despedidas, que eu sabia que era. Então, nesse momento foi muito importante. Então, principalmente do meio do ano passado até o meu casamento, eu fui vivendo assim,
muito, muito triste. Ok, esquece a tristeza agora, vamos viver um momento feliz do teu casamento. Vamos... Uma montanha-russa, né? Total. E assim, até não falei, mas desde que eu noivei, eu e o Caio, a gente curtiu muito o noivado. Muito. Então assim, vamos provar os docinhos. A gente acendia luz de velas, vamos provar, a gente colocava uma musiquinha, vamos provar os docinhos. E a gente curtia aquele momento dos docinhos. Vamos ver a decoração. Era em Gaspar. A gente pegava a moto e ia fazer um passeio de moto pra ver a decoração. A gente realmente curtiu todos os processos. Tudo era um momento gostoso. Era um momento feliz da nossa vida, porque tava realmente muito intenso. Então esses momentos que a gente tinha, que eram só nossos, é muito louco. Eu não sei como eu conseguia ir. Na real, eu não conseguia totalmente, né? Que era esquecer um pouquinho da turbulência que eu tava vivendo e viver aquela coisa gostosa que não ia voltar. Que era o momento do meu noivado, do meu casamento, de decidir vestido, de decidir docinho, de decidir decoração e outras coisas. E aquilo que tua mãe falou, né? Teu pai ia querer te ver curtindo. Ele não queria que tu esquecesse isso e não fosse viver esses momentos. Então, tinha de novo mais uma dualidade, né? Vou ficar então feliz porque ele quer que eu esteja feliz também. Exato. E agora a gente volta para uma coisa que eu ia começar a falar no começo e acabei esquecendo, que é tipo, eu não precisava fazer uma festa de casamento, realmente não era o meu sonho. Mas depois que você é noiva e que teus pais falam, não, se você quiser a gente vai te dar uma festa de casamento, e eles estavam muito empolgados para fazer uma festa de casamento para a única filha mulher deles, você começa a sonhar. E aí, por mais que eu tinha preguiça de festa de casamento, gente, realmente não era o meu sonho de princesa, longe isso. Tipo, se tivesse um negócio pronto era melhor. Tu começa a sonhar. Sim. Vai criando uma expectativa, né? E você sonha com aquela possibilidade de, vestir um vestido de noiva e tal. Daí você já começa a gostar da ideia. Sim. E principalmente porque era o sonho do meu pai. Então eu não fiz isso só por ele, é claro, porque eu também fui criando esse sonho quando a porta foi aberta pra mim. Mas muito porque eu sabia que isso ia fazer muito feliz, ele ia deixar ele muito feliz, né? Eu tenho certeza. Ele queria muito que eu casasse na igreja, eu não casei na igreja. Então eu fiz as coisas do meu jeito também, né? Honrando a quem eu sou. Mas muito também porque, cara, assim como acho que quem é mãe, é pai, gosta de ver os filhos felizes, a gente também gosta de ver nossos pais felizes. Sim. Por algo que a gente está fazendo de bom grado, digamos que. Óbvio que eu estava feliz em estar fazendo uma festa de casamento. E o casamento é um rito de passagem para quem tá vivendo, mas a gente esquece que é pra família também. Para eles também é um rito de passagem, um filho, uma filha casando. Exatamente. Então quando eu comecei a organizar assim do casamento, eu pensava muito em mim, no Rafa, mas aí depois eu fui sentindo como aquilo era importante também para os meus pais, para os pais dele. E aí a gente foi tentando agregar um pouco mais das vontades. Claro que não deu para fazer tudo, não deu para convidar todos que a gente queria, eles queriam, mas a gente percebeu que esse não é um momento só nosso, é um momento de comemoração, de rito para todos envolvidos, para a família mais próxima. É verdade. E é importante, né? Se estão todos de acordo, se todo mundo tá feliz com isso, né? E pra mim foi muito louco, porque eu não tive minha mãe muito perto, porque ela tava lidando com meu pai, cuidando do meu pai, então eu tava muito sozinha. E eu também tenho muito isso, assim, sabe? De eu queria fazer as coisas do meu jeito, porque eu sou, principalmente ali naquela época, sensível e tudo mais. Eu estava muito sensível a qualquer coisa que me falassem. Então, qualquer coisa que a minha mãe me falasse poderia me guiar para um caminho que talvez não fosse o meu. Sim. Sabe? Porque eu realmente estava muito sensível, muito em dúvida. E esse processo todo do casamento, eu e o Caio, a gente curtiu, assim, com muito amor. E, assim, cada detalhe, coisinhas. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que algumas coisas eu não... Eu tava sem saco, sabe? Pra decidir, porque... eu tava muito... Sim. É como eu falei, eu tava vivendo coisas muito difíceis, então... ficava banal algumas escolhas, tipo a forminha do docinho perto de outras escolhas que às vezes tu tinha que fazer, né? E tipo... não é nem isso, meio que eu não tinha cabeça, sabe? Não é nem por ser banal, mas é porque algumas coisas eu pensava... Eu tava sem energia. Sim. Em alguns momentos, né? Em alguns momentos mais difíceis. Então eu só queria que decidissem por mim, que fizessem por mim, assim, sabe? E algumas coisas, olhando pra trás, eu vejo que eu vacilei no sentido de... eu devia ter sido mais perfeccionista, eu devia ter, tipo, visto alguns detalhes, porque depois que quando eu tava vivendo, eu me arrependi um pouco, tipo, se eu tivesse sido mais chata com isso, ou se eu tivesse escolhido melhor, sabe? Mas, enfim. O que tu mudaria?
Na verdade, eu acho que os detalhes. Mas não tem como a gente cuidar de todos os detalhes, assim. Claro, teve alguns detalhes que no dia do casamento me incomodaram um pouco. Acho que é normal de qualquer noiva, de qualquer pessoa. Não tem como sair tudo 100%, assim, né? Mas eu acho que eu não estava muito centrada e com muita cabeça, por exemplo, a escolher o meu vestido, sabe? Eu mudei algumas vezes. Eu esqueci do detalhe que eu tinha contratado o cabeleireiro para ficar durante a festa inteira comigo. E na hora de ir pra festa eu falei, não precisa de você não precisa ir, você já arrumou meu cabelo. Não vai precisar prender de novo. E tipo assim, a gente fez a cerimônia, meu cabelo já tinha caído todo. E eu esqueci de chamar ele, porque eu paguei pra ele estar lá, sabe? Foi um casamento atípico, porque era o meu. Então, assim, nos outros casamentos eu chorava, mas nunca minha maquiagem tinha borrado, eu sabia como, né? O meu eu não parava de chorar, eu chorei do começo até o final da festa, gente. Então, a minha maquiagem totalmente borrou, entendeu? Alguns detalhes, talvez, realmente, mas detalhes, não o que realmente importa, sabe? E é sempre coisa que só a gente percebe, os outros não percebem, a gente fica às vezes encucada com umas coisas que não é o que importa, né? O que faz a grande diferença no dia. E uma das coisas também que mudou nesse processo do casamento civil até o casamento, a festa de casamento, quem não sabe, eu fiz o civil no começo do ano, depois eu fiz uma super festa no final do ano, com família, amigos, banda, uma cerimônia muito bonita que quem, na verdade, celebrou foi a Tassi, que tem um episódio com ela aqui no podcast, inclusive, onde ela fala sobre reiki. Ela é uma pessoa muito especial pra mim e pro Caio, e ela que celebrou o nosso casamento, que teve a participação também de todos os padrinhos, trazendo elementos pra gente, nos abençoando, os pais, enfim, foi uma cerimônia muito bonita. Sim, e bem intimista, bem a cara de vocês. Bem diferente, né? Bem diferente, foi linda. E aí, nesse processo todo, começou a me abrir alguns questionamentos e eu comecei a ver algumas coisas sobre mim mesma como mulher e como maternidade. Porque até então eu tinha muita resistência à maternidade, muita resistência mesmo. Então, antes mesmo do civil e até ali no civil, as minhas amigas, é que eu sonho em ser mãe, ou eu quero ser mãe com tantos anos. E eu falava, cara, eu não consigo pensar nisso agora. Eu não consigo. Pra mim, não. Tipo, eu acho que talvez algum dia eu tenha vontade, mas eu não consigo nem pensar nisso agora. Eu tinha pavor de... Eu lembro muito uma vez que a gente foi numa feirinha e tinha uma criança chorando. Aí tu ficou tipo, ui, credo, criança chorando. E eu fui atrás da criança, tipo, cadê essa criança pra eu acalmar ela? Porque não tinha ninguém ali, só tinha a gente e uma mulher atendendo. Então, certo, era o filho da mulher. Gente, mas não me entendam mal. Eu adoro crianças, mas eu realmente tinha uma coisa, assim, realmente, eu escutava o bebê chorando e me dava uma resistência. Mas mudou muito. Quem acompanhou isso faz tempo já, fazia uns 4 anos, eu acho. Pra mim? De mim? E eu pensava isso ano passado. Nossa, não, mas mesmo assim, tu pensando isso ano passado, foi mudando muito. Então, foi evoluindo, sabe, essa questão. Sim, mas assim, no ano passado, eu me imaginava grávida, eu me encolhia a barriga. Eu vi uma grávida, inconscientemente eu me encolhia a barriga. Tipo assim, pra mim, não. Lindo, maravilhoso, talvez um dia, mas agora não. Não. Eu realmente travava meu útero. Tanto é que eu tive um processo de amenorreia, que não menstruei durante muito tempo. E aí, quando eu comecei a olhar, nossa, por que eu tô tão resistente à maternidade? Eu gosto de criança, eu adoro. Por que eu tô resistente à maternidade? Aí, comecei a olhar pra isso. Comecei a curar, fiz os meus trabalhos de autoconhecimento e também durante todo esse processo da questão do medo de crescer, do noivado para casamento, eu fiz muita terapia, gente, que me ajudou muito, ok, você está com medo de crescer, você tem essa resistência de crescer, vamos largar a Bárbara criança e vamos crescer? Nesse sentido, porque eu era adulta em vários sentidos. Sim, super. Mas no sentido de eu não sou mais filha, de largar a minha família, foi muito difícil. Tanto é que foi bem difícil, porque eu tive que fazer alguns movimentos enquanto meu pai estava doente, a minha família me exigindo coisas e querendo que eu estivesse lá, morando com eles, sendo que eu estava num processo de vida particularmente, onde eu estava saindo de casa, onde eu estava me mudando, onde eu estava realmente crescendo. Então, processo contrário, né? Foi um processo contrário. Eu estava sendo exigida ainda a ficar como filha, a ficar lá. E ao mesmo tempo a vida estava me levando para crescer, para casar. Então eu tive que ser muito fiel a esses meus processos, porque senão eu ia
não ia ter crescido. Sim. E com certeza, eu acho que a minha mãe, meu irmão talvez não me enxerguem assim, mas pra mim seria muito mais fácil ter dito, não, eu vou ficar aqui morando com vocês até o pai ficar bem, ou eu vou ficar aqui ajudando. Seria muito mais fácil. Foi muito mais difícil fazer o que eu fiz, de verdade, Fê. Não, eu admiro muito essa tua força de ter ficado, mesmo sendo exigida em outro lugar, e tu não inverteu o papel, sabe? Foi bem Várias difícil, vezes tu inverteu, na verdade, mas assim, tu depois começou a ficar bem centrada em tentar não inverter, sabe? Porque deixa eu continuar sendo a filha e viver esse meu processo de sair de casa, de crescer, e não ao contrário de ir para casa dos teus pais, cuidar, né, do teu pai junto com a tua família, não inverter esse papel. Só que para algumas pessoas, elas veem muito como eu ser egoísta, eu penso só em mim, enfim, eu não tá ajudando, Mas assim, ou eu vou viver uma vida tentando suprir as expectativas dos outros e ser infeliz, ou eu vou viver a minha verdade, o que pra mim é o certo. E só assim eu vou realmente ser feliz. Então, é aquela coisa, a gente não tem como agradar todo mundo. E aí tem que ser forte, tem que ser muito forte, porque é muito difícil você dizer não pra pessoas que são especiais e que não eram não de tipo, eu estou abandonando vocês. Não, só estou crescendo, eu estou aqui porque vocês precisarem, toda ajuda vocês terão, assim como tiveram minha. Mas eu preciso seguir o meu caminho, então... Eu tive tudo isso, tive muita ajuda aí de terapia e de autoconhecimento, e aí pra esse processo da maternidade também, porque eu comecei a ver que eu tava muito aversiva. Eu falei, cara, isso não é normal. Tudo bem eu não querer ter filho agora, mas porque... Ou não querer ter, tudo bem, mas... Tudo bem. Deixando bem claro, tudo bem não querer ter. Até porque eu achei que eu não queria, mas a aversão, pra mim, estava em desequilíbrio. Sim. Então eu fui atrás de olhar pra isso, não curar, porque eu não queria engravidar. Eu fui atrás de olhar pra isso. E aí eu fui fazer os meus processos de autoconhecimento, espiritualidade e me entender. E aí meu fluxo começou a voltar ao normal magicamente. Meu fluxo menstrual, que havia parado. Enfim. E eu fui me abrindo mais pra essa possibilidade. Não é algo que eu, quero, mas é algo que eu fui me abrindo aos pouquinhos. Sim. E não é assim, sobre... Eu posso não querer algo, eu posso querer algo, mas que seja pelos motivos certos. Exato. Se eu não quiser ter filho, se eu não quiser casar, qualquer coisa, ok, eu não preciso. Mas só entender de onde que vem esse motivo. Exato. Ou inclusive o sim também. Pra que você quer casar? Pra que você quer ter filho? Pensa se é uma vontade também sua, genuína, ou se é só uma vontade da sociedade. Exato. Ou se é porque os meus pais querem, porque os meus pais pedem muito, porque eles, ou é porque é o que se espera, ou, né? Eu acho que, eu concordo totalmente com isso. Eu acho que não tem certo e errado. É sempre o que a gente sente. E que faz sentido pra gente, né? Não pros outros. E aí tá tudo sempre bem. Então eu fui atrás de olhar pra essas coisas, e aí a gente vai chegando no casamento, né? Na cerimônia do casamento, que aconteceu há um ano atrás, dia 11 de dezembro. Que foi uma loucura. Pois é. Ai, sim, ó, só de me lembrar me falta o ar, assim. Por um lado, me dá muita saudade, e por outro eu tô aliviada que passou. Porque foi intenso. Foi bem intenso. Foi uma delícia, mas foi intenso, né? Todo o processo que foi... Nossa, ficou muito claro que a dor e a delícia de ser quem é. O teu processo foi recheado de dor e delícia. E, bom, perto do meu casamento, eu já estava preparada para não entrar com meu pai, para entrar com meu pai, para ele ficar mal um dia antes, um pouco antes, para ele falecer um dia antes. Então, assim, eu tive que me preparar para tudo isso. Sim. E uma semana antes, o Dado, que foi o nosso cerimonialista maravilhoso, incrível, ele me ligou. Ele disse, se for para cancelar, tem que ser agora. Tipo, você tem que me falar agora. Eu falei, não, a gente não vai cancelar. Não vai cancelar. Não tem porquê. Meu pai, ele tava com pontos ainda de uma última cirurgia. Ele tava bem confuso, ele tava com uma confusão mental muito grande por conta, enfim, de líquido no cérebro, enfim, que naquela época a gente não sabia direito, tava muito medicado, tava fraco.
E eu falei, cara, esse casamento, eu nunca tive certeza que ele ia acontecer. Sim. Nunca, era sempre um vamos cancelar ou não vamos, vamos ou não vamos. Ai, depende do pai, depende disso, depende daquilo. Da pandemia, pai, E eu falei, eu não vou cancelar, não tem porquê. Agora vai, depois que eu já passei por tudo isso, agora a gente vai. Né? E a minha mãe falou, não, e vamos, e todo mundo vamos. E um dia antes do meu casamento, a gente tava lá no lugar pra ensaiar, né, com a família, e meu pai tava passando mal lá. Foram 2 dias antes, meu pai tava realmente passando mal. Ele teve que ir embora, tipo, no ensaio, ele não tava muito bem, ele não tava entendendo o que tava acontecendo. E nesse momento eu já tinha largado qualquer expectativa que eu tinha e que foi muito bom eu me preparar. Foi muito bom eu ter me preparado, porque todo mundo falou, nossa, você entrou tão plena e tal. Eu tava preparada pro pior. Então, o que eu tivesse era lucro, né? E 3 dias antes, a Zizi tava lá na minha casa. A Zizi é minha amiga, minha grande amiga, ela é médica. E ela tava lá em casa tirando os pontos da coluna do meu pai. Querida. Eu tava vendo as fotos ontem, que eu tirei foto dela tirando os pontos. Então, assim, 3 dias antes de eu casar, meu pai tava tirando pontos, né? Tava tudo muito intenso, tava tudo muito delicado. Minha mãe na função do meu pai, também querendo cuidar das coisas. E o meu irmão, enfim. Então, o dia do casamento foi um dia, assim, de fortes emoções, de muito intenso. Assim como você disse, eu tava muito eu. Eu tava muito eu. Eu não tava eu. Eu tava muito, tipo, eu não tava eu. Eu tava assim, eu não sei, sabe? Eu acho que era tanta coisa, era tanta emoção, era tanta coisa que eu tinha passado para aquele momento, para chegar naquele momento e tantas pessoas dizendo, tu não vai cancelar, tu tem que cancelar, não, tu não pode cancelar, ou você vai casar mesmo assim, você não vai casar, não, você tem que casar, e como que você, sabe? Que aí o dia do meu casamento eu tava tipo meio wow, sabe? Eu não sei nem explicar o que assim, ó, realmente olhando pra trás, gente, como é que eu consegui, sabe? Aí é isso que é legal, porque depois que a gente passa pelas situações, a gente vê, nossa, o quanto a gente é forte, né? Tipo, como a gente consegue as coisas. A gente é muito mais forte do que a gente imagina, assim. E, enfim, aí no dia do meu casamento, o meu irmão foi maravilhoso, porque ele ficou o dia inteiro cuidando do meu pai, para que ele pudesse descansar. Ele estava dormindo muito nos últimos dias, para que ele pudesse descansar e conseguir entrar comigo. Então minha mãe ficou se arrumando comigo, tentando viver esse momento comigo. Meu pai acordou meio mal no dia do meu casamento e o Gabriel ficou o dia inteiro, tipo, ajudando a comida pra ele, a vestir ele. Aí, pai, agora vamos dormir, agora vamos acordar, agora vamos comer, tudo preparando para que ele pudesse aguentar, assim, né? E foi engraçado, porque a gente chegando no meu casamento, o meu pai, tipo, nossa, como você tá bonita e tal, mas você via que ele não tava bem ali, ele não tava entendendo, não tava muito entendendo o que tava acontecendo. A gente estacionou pra entrar e falou, onde é que a gente tá, assim, sabe? Então, muitas pessoas vieram me falar, nossa, Bárbara, as pessoas estavam, tipo, querendo achar motivos também, né? Como eu tô feliz, que bom, você pode entrar com teu pai, que bom que teu pai tá aqui, eu tô super emocionada porque teu pai tá aqui e tal. E tá tudo bem as pessoas pensarem isso, mas eu e essas pessoas, a gente também sabia que meu pai não tava 100% ali, sabe? Eu sabia que ele não tava 100% ali. E tá tudo bem, sabe? Eu me preparei muito, eu fiz muita terapia, eu fiz muitos processos pra viver isso, o meu pai não tava inteiramente ali, mas ele tava. Alguma parte dele tava. E ele teve, daí, durante esse processo, muitos esquecimentos. No outro dia pós-casamento, ele tava completamente fora, assim. E aí, depois a gente fez um procedimento, extraiu esse líquido que tava na cabeça dele, assim. E ele lembrou de tudo. Ai. E aí ele me ligou, tipo, era em janeiro, ele falou, Bárbara, você acredita que eu tinha esquecido do teu casamento? Eu tinha esquecido que eu tinha ido. Claro, ele não tava totalmente lá. O que parece é que a alma dele tava ali, o corpo tava ali, mas a função mental não tava. Exatamente, sabe? Enfim, mas não foi só sobre ele, assim, né? Foi muito sobre ele, porque foi um casamento extremamente emocionante. E como eu falei, eu chorei da cerimônia até o final da festa, porque
Na festa as pessoas vinham me falar coisas, eu chorava. Elas vinham me abraçar, eu chorava. Eu olhava meu pai dançandinho lá, eu chorava. Então, assim, eu tava, assim, passou, sei lá, meia hora do casamento, eu já tava toda desgrenhada, entendeu? Porque, assim, não deu, foi muita emoção mesmo, né? E eu senti muita coisa no meu casamento, assim, na festa. Eu acho que eu acessei campos, tipo assim, que eu deveria ter acessado há anos antes, e eu não acessei tudo naquele dia. Por quê? Porque a cerimônia do meu casamento foi uma cerimônia muito forte. A Tassi, a Bel e a Fernanda estavam segurando um campo de energia muito forte para que meu pai pudesse resistir, para que a gente pudesse estar lá. Então, realmente tinha um campo espiritual, amparando e muito forte. E eu senti tudo isso. Então, eu tava, tipo, meio integrando tudo isso na festa. Sim. Eu Nossa, acho que loucura. Como toda noiva, como quase toda noiva, não consegui comer direito, beber direito, porque a gente tá muito emocionada, assim, né? Tá digerindo muitas emoções, não tem espaço pra digerir alimento. Exato. Mas aí a gente vai chegar num momento bem polêmico, que no meio da festa eu me olhava no espelho e eu não me achava bonita! E tava linda! Eu não me achei linda no meu casamento. Eu não me achei maravilhosa. Eu queria ter mudado várias coisas, mas eu sinto que foi muito importante eu estar nesse lugar de vulnerabilidade, porque eu tava o centro das atenções e eu não tava me sentindo segura da minha imagem, que é uma coisa que pra mim é muito importante. Sim. É importante eu falar. É importante pra mim eu estar me sentindo bonita, eu tá bonita, e eu não tava me sentindo assim. A gente e eu se sente mais segura quando tá se sentindo bem, né? Então, Exato. bonita e gostando do que tá vendo. Exato. Então, foi importante pra mim estar naquele posto onde eu era o centro das atenções e eu não me sentia mais bonita. Eu não me sentia... Foi um bom aprendizado, assim. Eu integrei muito isso, assim, sabe? De como foi importante até pro meu ego, pra tudo isso. Eu acredito que daqui, sei lá, uns 20 anos, tu vai olhar as fotos do casamento e vai falar: nossa, eu tava maravilhosa, como eu fui boba de pensar isso. Mas aí vai ser outra Fase. integração. Eu tenho certeza. Mas, assim, acabou o casamento, eu só pensava, meu Deus, eu não tava bonita, eu não... Enfim, mas eu acho que foi muito bom pro meu ego. Sim. Isso, assim, sabe? Eu integrei muitas coisas que eu imaginava sobre mim mesma, né? E a gente acaba criando expectativas sobre aquele momento e a gente vê que é só um momento. E foi muito, muito especial, assim, eu tive as melhores madrinhas do mundo, as melhores amigas, os melhores convidados, todo mundo que estava lá tava com uma energia realmente verdadeira. Torcendo muito por vocês, por esse momento. Infelizmente, a gente teve que tirar muitos convidados da lista por conta da pandemia, né? Então, enfim, não tava todo mundo que a gente realmente gostaria, mas quem tava lá realmente tava vibrando, assim, Sim. tipo... Muito feliz pela gente, foi um casamento lindo, maravilhoso. E depois desse casamento, né, que foi assim, uma bomba, assim, tipo, que não foi uma cura só pra mim, mas pra várias pessoas que estavam no casamento, depois do casamento vieram falar: nossa, o que foi teu casamento? Porque eu mudei completamente. Gente, que loucura! Eu não vou citar nomes aqui. Depois fala. Mas depois eu falo das pessoas que passaram por processos muito intensos de mudança depois do nosso casamento. Porque, claro, por um lado, voltaram a acreditar no amor, voltaram a ver uma coisa verdadeira. Você não passou por isso porque você tem um relacionamento maravilhoso, você teve uma cerimônia de casamento também incrível. Foi linda também. Super forte também. Mas muitas pessoas voltaram a acreditar, voltaram a ver isso. Muitas pessoas se emocionaram com a minha união da minha família naquele momento também. Não, e o teu relacionamento do Caio é um relacionamento muito bonito de se ver. E aí quando a gente vê um casal assim casando e tanta gente torcendo pra isso, realmente enche o coração. Então eu entendo, as pessoas saem até recarregadas. De uma certa forma inspirados também e mais abertos pra viver um amor e tudo mais. Mas foi muito engraçado, porque depois do casamento a gente foi direto pra lua de mel, daí a real oficial. Então, antes de voltar aí, assim, só voltando à parte do casamento, tu sente que teu pai te esperou até esse momento, assim, pra entrar contigo? Ele tava aguardando esse momento, era tipo uma última vivência que ele precisava fazer aqui. Sim, o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que
conseguiu cocriar muita coisa, assim, ele manifestava muita coisa. Ele tinha um poder da mente, assim, não sei se da mente, né? Mas realmente de criar as coisas, assim. E tudo na vida dele, ele tinha plena consciência de tantas coisas boas quanto as ruins. De alguma forma, ele criou isso na mente dele, né? E quando ele ficou doente, ele deixou... Bom, ele tava bem, pra quem não sabe, ele tava super bem. Tipo, hoje a gente, assim, amanhã ele descobre que ele tá super doente com um câncer metastático. E ele viu que várias coisas na vida ele precisava organizar. Então, ele conseguiu organizar muitas coisas antes de ir. E ele colocou... Claro que ele falava que ele ia viver muito, ele ia viver até os 100 anos, enfim. Mas ele foi colocando algumas coisas que ele queria realizar. Por exemplo, ele precisava deixar as empresas certinho organizado para caso ele fosse. Imagina, a gente não tinha... O Gabriel que trabalha nas empresas, trabalhava naquela época já também, não tinha nenhuma procuração com o nome dele. Então, nos dias que ele estava no hospital foi bem difícil, porque ninguém podia fazer nada, porque não tinha nem procuração. Então, ele organizou tudo isso. Ele tinha mais algumas coisas burocráticas de trabalho para finalizar, fechar, e ele conseguiu. Algumas coisinhas. E esse processo de quando eu comprei o apartamento, quando a gente se mudou pra cá, pro apartamento, ele acompanhou, era uma coisa que ele tava vibrando muito. Ele comeu muito nessa mesa, a gente se reuniu muito nessa mesa, ele vibrou muito, ele tava muito feliz. E ele, eu quero ver. Tipo assim, só tinha, sei lá, só tinha o gesso, eu quero ir lá ver. Mas não muda nada se eu tenho gesso, eu quero ir lá ver. Então ele acompanha cada processinho. E aí ele chegou a falar, assim, né? E ele, conforme ele ia fazendo check nas coisas que ele precisava fazer na vida dele, antes, né, no processo de doença, parece que ele ia ficando mais fraquinho também. E quem falou isso, na verdade, foi a moça que trabalha aqui em casa, ela trabalha na casa dos meus pais também, aqui em Balneário, e ela disse que um dia ele estava sentado na mesa e ele disse assim, eu só tenho mais um compromisso ainda pra fazer, que é casar a Bárbara. E isso foi muito bonito, porque... Cara, foi muito isso, né? Tipo, ele foi ficando fraquinho, e aí ele foi no meu casamento, ele me casou, ele me entregou pro Caio, e aí a velhinha dele foi apagando. Ele aguentou firme até ali, né? E ele cumpriu tudo que ele queria cumprir, sabe? Tipo, ele fez tudo. E foi muito bonito, então... E ele se foi de uma maneira muito leve depois disso, assim. A velhinha dele simplesmente foi, de fato, apagando. E... Então, ele conseguiu realizar tudo que ele queria, sabe? Que ele precisava naquele momento, sabe? E talvez não, a gente sabia. Eu sabia muito que tanto o apartamento aqui, o casamento, eram coisas que estavam segurando ele. Eu acho que era por isso também que eu queria tanto que o casamento fosse adiado. Porque eu sabia que meu pai ia aguentar. Ia ter um pouquinho mais dele por mais tempo. Eu sabia, porque era o que estava segurando ele. Era o motivo que ele tinha pra viver. Sim. Né? Então, foi isso, assim. Eu tenho certeza que foi. Todos nós temos, assim, que, tipo, realmente era... última coisinha que ele queria viver e queria fazer aqui. Que bom que ele conseguiu realizar, né, todos os sonhos. A vida deu tempo para ele conseguir realizar todos os sonhos, todas as pendências. Sim, nossa, foi um processo muito bonito, assim, quando a gente olha, a gente passou por coisas muito intensas, assim, indescritíveis, assim, de falar aqui, em processo de hospital. Não, e por mais que a gente saiba e tu fala, só quem viveu vai sentir na pele o que é. Mas a gente sempre falou, nossa, como a gente é abençoado. Como a gente é abençoado porque tem esse tratamento. Como a gente é abençoado porque tudo deu certo pra tu fazer isso. Como a gente é abençoado porque o trânsito... A gente o tempo todo tava abençoando, assim, nossa, como a gente tem sorte por isso. Como a gente tem sorte por aquilo. A gente sempre olhava como se a gente fosse muito sortudo. E de fato a gente foi, porque o câncer do meu pai, que era o melanoma, se ele fosse descoberto hoje, né, seria 7 anos atrás, ele teria falecido em questão de um mês. Ele ficou com a gente depois que a gente descobriu a doença 2 anos e meio. Sim. Né? E, enfim, ainda existiam chances demais. Então, era um câncer super agressivo. Então, o tempo todo a gente se achou realmente muito sortudo, né? E, enfim, e eu vejo que foi muito louco, né? Porque agora a gente olhando pra trás, o noivado,
a doença do meu pai e o casamento estão conectados totalmente num processo muito de crescimento meu. Sim, eles andaram de mãos dadas. Eu não sei se eu cresceria se eu não tivesse passado por tudo isso, se meu pai não tivesse ficado doente, a vida não tivesse me dado uma porrada na cara e falado, minha filha, cresce, agora é você por você, não tem mais o teu pai, você não é mais a filhinha do papai, você cresceu, a vida é assim. A gente pode crescer pela dor e pelo amor, e tu teve os dois juntos. É verdade. Tá vendo um processo de amor e um de dor. É verdade. Então, no fim a gente tem que agradecer por tudo que acontece, né? E tirar os aprendizados, porque a gente não sabe o que a vida guarda pra gente. É até uma coisa que eu tava pensando, assim, sabe? Tipo, eu não sei se vou morrer jovem ou não. Eu achava que eu nunca ia perder meu pai. Eu cheguei a morrer velhinho, entendeu? E eu me vendo numa situação de, tipo, tão nova, eu me via tão nova, tendo que lidar com aquilo. E, tipo, poxa, meu casamento, eu tendo que lidar com a morte do meu pai ao mesmo tempo, sabe? Tipo, meu pai se despedindo e eu casando. Tipo, era questão, assim, de hospital e aqui e... Um pezinho o tempo todo, um pezinho em cada. Então claro, mudou muito também essa questão da vida, sabe? Tipo, o que a gente deixa aqui para as pessoas, o que a gente faz, qual é o impacto, a maneira que a gente quer levar a vida, né? E o casamento, pra mim, mudou a minha vida, mas não só por conta da questão do meu pai, porque também me auxiliou muito a me empoderar desse crescimento. Tipo, Bárbara, agora você vai estar começando a criar a tua família. Tu não vai deixar a tua família de lado, nunca. Eles são tua família, mas você tá criando uma outra coisa. Você tá crescendo, você precisa ser responsável pela sua vida, pelas suas coisas. Não que eu não fosse antes, mas de certa forma eu ainda era muito... Ô pai, o que você acha? Mãe, era sempre lá, sempre tipo saindo muito ouvindo eles, a opinião deles, sendo meio guiado por eles, querendo suprir as expectativas. Claro, porque se algo der errado, eu também posso colocar um pouco da responsabilidade neles. Crescer e assumir as responsabilidades significa também você assumir o resultado do que você se comprometeu, né? Sendo ele positivo ou negativo. E por isso que no meu processo era tão difícil. E essa questão do casamento depois, que eu falei que eu entrei num túnel, a gente foi direto pra lua de mel. E aí no aeroporto, a gente lá super cansado ainda do casamento, de tudo aquilo que tinha acontecido. E eu digo que eu tava mais cansada energeticamente de tudo que eu tinha passado, vivido, as pessoas que eu tinha visto e tal, do que da festa em si. Claro que da festa também, né? Porque fomos os últimos a sair também, um dos últimos. Mas de tudo que eu tinha vivido com tanta emoção e era tantas pessoas. E eu lembro que eu tava no aeroporto e eu falei, Caio, se a gente tiver filho, quantos filhos você quer ter? Ou seja, nem eu acreditava que eu tava com esses pensamentos. Tu perguntando isso. Eu me abri totalmente pra esse campo. Sim. Ainda não estava pronta pra ter. E ainda acho que vai mais alguns aninhos aí, então não esperem muitas coisas. Mas assim, é uma coisa que eu ainda estou terminando de ressignificar. Mas assim, um dia depois do casamento, eu falei assim, nossa, Caio, eu tô te perguntando isso. Antes eu era totalmente resistente, eu não queria nem ouvir falar. Agora a gente já tá pensando, eu já tô pensando, eu já tô me abrindo. Que loucura! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu tive coragem de dar esse passo, de crescer. Sim. E aí quando você dá o passo, as portas vão se abrindo. Por isso que eu acho que tudo é muito na hora certa. A gente não tem que se preocupar no sentido de tipo, será que... Não, eu acho que tudo acontece na hora certa. Uma vez eu tava tendo uma conversa com meu pai, eu falei, nossa pai, eu nunca tive o sonho de casar, e daí agora eu tô pensando nisso, eu tô sonhando com isso. E meu pai disse, porque são fases, as portinhas das vontades vão se abrindo conforme vai chegando. No meu caso, eu sei que tem pessoas que começam com essas vontades já desde antes e tal, mas pra mim as portinhas vão se abrindo quando eu tô vivendo. Total. Não sei se pra ti é esse processo, mas foi muito bizarro como a minha vida realmente mudou. Então, assim, um dia depois do meu casamento, indo para a lua de mel, eu já tava, pensando em possibilidade de ter filho, eu já tava me empoderando, eu tava falando. Sim. Foi tão aquilo, tu pulou o level mesmo. Passei. Passou de level isso. Passei de nível, exatamente. Quando eu tava, tendo dificuldade de falar noivo,
marido não foi tão difícil. Eu também não achei tão difícil. Agora noivo eu nunca nem consegui falar, nem fiz Sério? questão. Nem fiz, nem eu, nem o Rafa, deixa quieto. Mas depois de virar marido, aí eu consigo falar noivo. Agora que eu não preciso mais, já passou. Mas o noivo não rolou. Aham. Mas voltando aí do teu processo, assim, até tem muita... Se tu for pegar, de novo, o retiro biográfico, a biografia, isso. Também essas questões, tanto de amadurecer, quanto abdicar, ficar mais confiante em ti, não tanto voltar para a família para ir perguntando as coisas, também é um processo natural, pelo menos é o que se espera, não o que necessariamente vai acontecer. E foi acontecendo, né? Tu foi vivendo e as outras portinhas foram se abrindo, foi vivendo as coisas dessa nova fase, cada um vive do seu jeito, da realidade que tá vivendo, mas que tu vai integrando novos aprendizados e vão chegando outros. Exatamente. Vai realizando coisas e vai surgindo novos desejos para novas realizações. Eu achando que ia ser um super podcast bem leve e não. E o casamento mostra isso, que o processo até lá realmente tem coisas muito leves, mas tem tantas mudanças. E no teu caso teve um plus ainda de lidar com perdas que no final não foi tão leve assim nossa conversa. Você sabe que isso que é o legal do podcast, a gente vem com a expectativa de falar sobre um assunto e aí às vezes a gente vai fluindo pra outro que é pra onde tem que ser falado. Sim. Eu sempre acho muito isso. A gente só segue, não tem roteiro, segue pra onde... Por isso que eu não gosto de fechar muito o roteiro, porque às vezes tem que ser o que a gente começa a falar pra onde a conversa vai, pra onde tem que ir. E aceita, né? Só vai. Exatamente, mas eu acho que reflete muito o processo que eu passei, assim, sabe? Sim. Que foi isso, não foi leve. E assim, não foi leve. Não vamos tentar Vamos dizer que assim, foi gostoso. Eu vivi momentos muito bons, como eu falei, mas foi intenso. E é engraçado, assim, que falando disso vai me refrescando a memória, que até como madrinha e conversando com algumas outras madrinhas, que às vezes a gente se falava, a gente nunca sabia direito o que fazer. Será que a gente mima ela? Ou será que a gente dá o tempo pra ela? Deixa ela lá sofrendo no casulo dela? Ou a gente vai lá e sacode ela e vem? Então, pra gente, assim, a gente não sabia nem por onde seguir. E a gente ia sentindo. Cada vez ia uma pescar, entender como a batava, comunicava pras outras. Gente, é muito louco porque... Olhando agora 1 ano do casamento da festa, né? Porque faz 1 ano e meio já que foi o civil. Eu percebo que realmente nem eu entendia muito como eu tava, porque eu tava realmente em momentos que eu só queria ficar quietinha na minha, em momentos que não, eu queria viver felicidade, sair um pouco daquela minha dor. E, gente, coitada dessas minhas madrinhas, porque eu lembro de vocês virem me pescar. Então, a gente quer fazer uma surpresa pra você, mas a gente não sabe se a gente faz uma surpresa mais hardcore ou se a gente faz uma surpresa mais de boa, mantras na fogueira. Então, assim, tadinhas. Mas, assim, se tava difícil pra eu, com certeza, conseguir manejar essas minhas emoções, imagina pra vocês. Não, ao contrário. Se pra gente não era fácil entender, imagina pra ti. E a gente não sabia se te deixava lá, se tu ia ficar gostosinha na tua concha ou se tu ia entrar num buraco, sabe? Então, aí que a gente ficava, ai, como é que vamos? Mas foi muito legal todo o processo. E no fim deu tudo certo, vocês foram maravilhosos. Nossa, foi muito gostoso. E uma coisa que eu senti muito, não sei se tu sentiu, mas acredito que sim, que além do casamento em si, de tu estar casando com uma pessoa que tu ama, como isso é gostoso, quando tem ainda o suporte da família, tá todo mundo feliz, mas também senti um carinho enorme dos outros. Pra mim, foi muito gostoso sentir assim, nossa, como eu realmente tenho amigos, familiares muito especiais, que realmente querem muito meu bem, querem o melhor pra mim, em troca de nada, só pra eu estar bem, feliz. Então, pra mim, deu pra sentir muito como eu estava rodeada de pessoas queridas. Muito, muito. E o teu casamento, né, Fê, em específico agora faz 1 ano, a gente olhando pra trás, foi também um super portal, foi um casamento muito especial, em que todo mundo sentiu, por exemplo. Eu senti muito o teu casamento, assim, foi muito bonito, foi muito emocionante. Foi meio que um casamento onde a gente refresca as nossas esperanças, mas não só no amor, mas na alegria, na amizade, em pessoas boas, dessas reuniões, assim, quando não são reuniões, assim, só pra beber, festejar, mas quando elas têm um propósito,
de fato, que é pra abençoar um casal, que é pra compartilhar de fato a felicidade deles. E eu acho que isso acontece mesmo porque são casais que de fato se comungam, não sei se é essa a palavra, mas compartilham de fato essa felicidade plena, que estão bem realmente, estão completos juntos, assim, né? E aí os outros gostam de ver isso e, né, ver que bom que essa pessoa se tá se contaminam casando com uma pessoa que é bacana também e vice-versa. E a gente se sentiu realmente muito, muito abençoados. E o dia foi incrível, assim, sem. E você acha que você expressões. mudou muito depois do casamento? Aí eu não sei, assim, é sutil, sabe? É que veio tudo junto. Eu mudei de casa no dia que eu noivei e logo um ano depois, exatamente, veio o casamento. Eu sei que mudou, mas eu não sei até hoje expressar o que foi. Não sei, é sutil, mas houve uma mudança. A gente já tinha muito comprometimento um com o outro, eu e o Rafa, mas parece que teve mais comprometimento. Eu acho que é isso de falar assim, agora ele é minha família também. Porque eu já sabia que era, mas não sei, selou de um jeito diferente isso. Então acho que foi essa talvez a grande mudança. Não sei. Mas eu senti muito com os meus sogros. Com os meus sogros eu senti que foi a hora que eles, nossa, já me adoravam, eu sei disso, me tratavam com muito carinho. Mas foi a hora que parece que eles falaram, tipo, seja oficialmente bem-vinda, sabe? Eu já era muito bem-vinda, muito querida. Mas parece de tipo, agora você é nossa filha também. E até isso me faz lembrar do teu casamento, que eu fui junto com tua sogra experimentar o vestido e foi tão bonitinha, ela chorando. E eu falei, que legal. E ela falou, a Bárbara é que nem uma filha pra mim, eu vi ela crescer. Eles estão juntos desde que ela era uma menina. E como é gostoso isso. É verdade. Esse carinho. É muito gostoso, assim. E agora, pensando que o nosso primeiro... Que você já gravou episódio aqui comigo, quando a gente tinha pintado o cabelo no começo do ano. Que foi a primeira vez que eu pintei o cabelo de loira. E você tinha pintado de ruiva. Você tinha ficado ruiva, eu tinha ficado loira. E eu acho que esse loiro mostrou muito todas as metamorfoses que eu passei em 2021. Que agora que eu tô entendendo. Nossa, como... não era eu tava passando por muita coisa. Era muita emoção passando por mim. E agora, esse ano foi um ano de eu me centrar, de eu entender, isso é meu, o que é realmente meu, o que eu gosto, sabe? Sem tanta emoção externa e sem tanta emoção passando por mim, mas eu comigo mesma, assim, sabe? E foi muito importante também esse ano eu entender aonde eu quero estar. Isso já era um processo que eu tava fazendo. Quais conteúdos eu quero consumir, pessoas que eu quero estar todos os dias vivendo com, sabe? Eu acho que tem várias pessoas que pensam coisas sobre mim, mas eu acho que eu ser fiel com a minha verdade, eu saber que eu tô trilhando o meu caminho, sabe? Que eu acho, tipo, a Bárbara se afastou, a Bárbara tá agindo de uma forma diferente e tal. Se eu fosse tentar agradar todo mundo ou me explicar pra todo mundo, eu tava ferrada. Então, eu prefiro viver... E eu acho que esse ano foi muito um divisor, assim, de tipo... Eu vou viver a minha verdade, porque daqui pra frente eu tô construindo a minha vida. Eu não preciso mais responder às expectativas dos meus pais, eu não preciso mais corresponder às expectativas dos outros, da família, da sociedade. Eu tô criando a minha história agora. Então, acho que mais do que nunca. Então, acho que pintar esse cabelo foi, tipo, esse corte. Essa quebra. Vivi, tipo assim, passar todo esse furacão que passou por mim, tipo, aí foi esse marco. E aí agora eu sinto que eu tô tendo coragem, tô tendo firmeza e segurança de viver a minha verdade. E curiosamente tu tá com a raiz natural de novo. Então, assim, tu tem essa parte loira do que passou, mas a raiz tá natural, porque tu tá bem voltada pra si. E isso do casamento eu senti também de estar vivendo mais do que a tua verdade, porque eu sinto que a gente traz muitos valores dos nossos pais, da nossa família. Aí a gente conhece outra pessoa, no caso tu, Caio, o Rafa, e tu começa a viver com outra família e entender que existem outros valores, muitos são os mesmos, mas existem outras maneiras também de agir. E aí tu vai pegando isso e vai somando para conseguir trazer o que é pra ti, o que tu acredita, o que tu quer botar pra fora, sabe? E como tu quer construir a tua família, que vai ser um pouquinho da dele, um pouquinho da tua e um pouco de vocês. E tá trazendo isso nas ações, do que faz sentido pra ti. Mas até tu falou isso de mudança, assim, e agora eu lembrei, eu tô fazendo
Ai, como é que eu vou falar aquilo de imagem? Consultoria de imagem. Isso, uma consultoria de imagem. E eu notei que foi depois do casamento que eu senti que minhas roupas não me representavam mais. Nada estava representando e eu não sabia mais o que exatamente fazer. Aí eu fui lá e pintei o cabelo, aí fui me sentindo bem mais eu. Agora também já saiu, mas parece que não era ainda o suficiente. Então agora eu tô fazendo a consultoria, mas eu sinto que isso veio muito pós-casamento ou pós-casa, eu não sei dividir o que é uma coisa e o que é outra. E aí precisei de alguém para me ajudar nisso, mas as minhas roupas foram mudando. E de certa forma o externo, ele tá mostrando que tá no interno. Então foi tirando algumas roupas um pouco mais muito coloridas, com muita estampa, e entrando algumas coisas um pouco mais leves, mais sóbrias. E isso foi mostrando esse processo realmente de um amadurecimento, de estar em outra fase. E que não é pior ou melhor, só tá diferente. Maravilhoso. Voltando agora para a questão do casamento e nessa questão da imagem, que eu disse que eu não me achei bonita no meu casamento, enfim. O vestido não foi como eu imaginava que ele ficaria, nem um pouco. Nem um pouco não, né? Um pouco sim. Porque eu, enfim, no processo de desenho eu tava ali. Mas é que eu acho que justamente por eu estar vivendo tanta coisa, o vestido foi mudando, ele foi se expressando de formas diferentes. E eu acho que o vestido, ele não foi como eu imaginava, não foi como hoje eu gostaria, eu faria totalmente diferente. Acho que na própria época eu já queria mudar, mas eu também tava meio sem saco pra mudar ele, enfim. Mas ele foi o que ele precisava ser. Sim. Ele foi o que ele precisava ser pra mim. Eu tava com um super decote, uma super fenda que me trouxe essa coisa do mulher, do... E a capa também, aquela força, A capa eu sempre soube que eu quase uma quis. guerreira. Tchá. Exatamente. E era o que eu precisava viver naquele momento. Ele me deu a força que eu precisava, o empoderamento que eu precisava pra passar por aquele momento. Mas eu acho que ele foi isso, ele foi meio que essa junção de estar um pouco perdida, da vivência do triste, do feliz, do intenso, do maravilhoso. Ele foi meio que essa mistura. Verdade. Porque ele não foi totalmente eu. Ele foi essa mistura. E naquele momento, naquele negócio, eu não tava totalmente eu, porque eu tava vivendo coisas muito intensas. E essas coisas intensas estavam passando sobre mim. Eu tenho meu emocional aberto, segundo o meu desenho humano, então eu tava sentindo muito essas emoções de externo. E isso se manifestou no vestido. Sim. Então, ele foi o que ele tinha que ser, ele representou o papel dele, ele trouxe isso. E hoje eu sei, hoje estando mais centrada, que ele não era quem eu sou, mas era quem eu estava. Quem você estava. Quem eu estava naquele momento, e eu honro muito porque era quem eu precisava ser naquele momento. Eu precisava sair e talvez era esse contraste que eu precisasse. Assim. E ele te trouxe os elementos necessários pra ajudar de fora pra dentro, de dentro pra fora. E em todo esse processo de autoanálise que eu sempre faço, né? Então, tipo, eu fiquei, não tava me sentindo linda no meu casamento. E tipo, não, eu vou culpar isso. Não, eu fiz uma análise disso. Então, como que isso pode me ajudar? Por que na verdade, isso me feriu tanto? Sim. Olha meu ego, eu venho trazer pra mim de novo, vou me analisar de novo. Por que eu senti tal e tal coisa no casamento? E até aquela expectativa, né? Que a noiva tem que ser a pessoa mais linda da festa. E tu tava, com certeza, maravilhosa. Com certeza, a mais linda da festa. Mas vem toda essa questão, né? De talvez, não sei... Tem tanta coisa. São processos internos. E bem pessoais. E bem pessoais, assim. Eu, ao contrário, nem me olhei no espelho. Não tinha espelho lá. Eu fui saber como eu tava depois, em foto. Mas você tava se sentindo maravilhosa, né? Eu tava sentindo tanta coisa que eu acho que eu nem sentia o físico, sabe? Parecia que eu tava flutuando. Nem parecia também. Que a gente tava lá. Parecia que tava todo mundo fora da Terra. Eu sinto isso também. Parece que, tipo, eu tava anestesiada. É que eu acho que a gente recebe no dia do casamento. Muitas dependendo emoções. Qual a intenção do casamento, qual a estrutura do casamento, qual realmente... Porque, né, não é todos os casamentos. Mas, especificamente no meu, eu senti esse campo muito forte de a gente estar recebendo muitas coisas. Então, realmente... Né? Se você tá aberta para receber essas coisas e se você intenciona que tudo isso realmente vai acontecer, acontece, né? E aí, minha filha, é muita coisa. Além do campo do casamento, né? Que a gente sente que são coisas
boas e coisas talvez não tão boas, que a gente nem se aprofundou tanto, mas vocês vão lá ouvir o podcast da Paty Pucci, vocês vão entender. O campo do casamento traz também toda essa questão da mulher ser mais submissa, da mulher de repente, não, e a gente querer, por exemplo, quando eu e o Caio a gente veio morar junto, eu ficava muito tipo, não, eu tenho que ajudar a bancar tudo, ele tem que fazer, a gente tem que dividir tudo. Tem toda a questão deles também, né? Por exemplo, eu amo ir no supermercado, eu amo. E aí, eu tava só eu indo, como eu sempre na minha vida fui, sabe? Tipo, sempre fui eu que ia no mercado, tipo, mesmo não morando com o Caio. E eu falava, não, mas por que só eu tô indo no mercado? Não, E eu falei, mas eu gosto de ir. Por que eu tô achando isso uma questão? É o campo. Sim. Então, são coisas que não são nossas, que a gente também tá recebendo, né? E a gente só falou do nosso campo, né? E eles devem ter sentido muitas coisas dentro do campo deles também. Muito. Toda dessa uma nova pressão. Fase. Só que aí eles falam menos, né? Exatamente, eles falam menos. Mas é muito legal, porque a gente sente, a gente olha e graças a Deus a gente tá muito consciente, a gente tá desperto pra observar. E não simplesmente seguir naquele fluxo automático e repetindo, e achando que tá tudo bem, ou colocando pra debaixo do tapete. Talvez às vezes eu acho que a gente até reflete demais, algumas coisas que nem precisa. Mas eu não sei, eu sou bem orgulhosa da nossa jornada e eu acho que esse processo que nossas amigas estão passando do casamento, que tá sendo um grande processo na nossa vida, talvez o primeiro de grandes, merece esse olhar. Sim, com certeza. Porque de reflexão. Eu acho que é o primeiro grande rito de passagem depois do nascimento. Não sei se tem outro tão forte. Eu acho que outros, mas... tem outros, porque depende muito, né? Às vezes, depende muito do processo de cada um, na minha opinião. Claro, Por exemplo, tem pessoas que têm... Pra mim, o campo do casamento era... Nem eu sabia que era um campo tão que precisava ser integrado, né? Não que eu não quisesse casar, eu casei com o Rei Leão, eu casei com meu avô, eu casei com meu pai, eu casava com todo mundo quando eu era pequena. Mas foi um processo difícil porque eu tive que crescer na marra. Sim. E às vezes tem pessoas que a questão do trabalho, né? Às vezes que vai adiando o negócio do trabalho, vai adiando, porque não quer crescer. Tem pessoas que outras questões, né? De relacionamento. Então, acho que quando passam por isso, quando tem coragem de passar e de olhar, né? É sempre bom fazer uma análise das nossas vivências e também vivê-las, né? Não só ficar analisando, vai viver também. E eu sou muito grata por estar todo mundo ouvindo essa nossa análise, esse nosso papo, porque eu sinto que, pra mim, tem um valor muito maior quando a gente compartilha com outras pessoas algumas coisas que agora, é claro, fica muito mais fácil de eu falar porque eu já integrei tudo isso. Mas eu te contei no começo do podcast que recentemente não, ontem o meu irmão achou um diário do meu pai. Meu pai sofreu um acidente quando ele tinha 20 e poucos anos, a gente conheceu minha mãe, ele desconfigurou o rosto dele. E ele escreveu um diário todos os dias do processo de recuperação dele. São 170 páginas. A gente descobriu esse diário ontem. Então, assim, eu ainda tô tipo... Eu vou descobrir uma parte do meu pai que eu não conhecia, que gostoso. E isso aqui é uma coisa que vai ficar também. É verdade. Para as pessoas, para pessoas depois que vão assistir. É uma coisa que vai ficar. Ninguém precisa achar esse diário depois. E até pra nossa eu do futuro, né? Um dia vir aqui ver como a gente nessa idade, um ano pós-casados, o que pensava... Não sei, daqui 10, 20 anos, aonde vamos estar. E o que vamos estar pensando sobre esse momento. Exatamente. Né? Então, por isso que eu tô tão feliz de estar vindo falar sobre isso. Te agradeço imensamente por ter aceitado o convite de vir bater esse papo comigo. Acho que é muito mais fluido. E é um assunto tão gostoso de falar, já que o nosso casamento foi tão bom, né? Modéstia à parte, né? Foi tão gostoso. Eu sou muito grata por ter casado aquelas... Quem tem trauma de casar vai pensar, meu Deus, que loucas. Não, mas é porque eu acho que cada um precisa passar por algumas coisas. Sim. Eu precisava casar pra mudar a minha vida e foi muito importante. Pra mim foi super importante também. E é que o seu casamento foi lindo. Foi lindo. E assim, eu era uma pessoa que eu nem ligava muito. E como, né, voltando aos meus pais separados, e depois minha mãe casou de novo, meu pai também... Mas eu não ligava muito, pra mim não parecia ser algo importante, sabe? E é muito legal a gente se centrar e ver o que é importante pra ti. Pra mim fez muito sentido casar
Porque a minha criança achava que não fazia sentido. Achava que eu ia me separar e casar daí com o amor da minha vida. E pra mim, me mostrou que não. Minha história foi totalmente diferente. A gente não precisa repetir os processos. É verdade, maravilhoso, maravilhoso esse insight. E então eu espero que vocês tenham gostado também de ouvir a gente falar aqui sobre esse processo. Comentem aqui embaixo como foi o processo de vocês, ou então quais foram os insights que vocês tiveram sobre essa conversa. A gente tá falando aqui de um lugar, eu principalmente, de muita vulnerabilidade. Então eu espero que vocês me entendam, mas me deem um abraço. Brincadeira. Eu tô falando de um lugar de muita vulnerabilidade, então eu realmente espero que vocês tenham gostado. Realmente eu sinto um chamado muito grande na minha alma de estar compartilhando isso com vocês. Obrigada, Fê, por compartilhar todos esses momentos comigo, tá sempre aqui comigo. Foi muito bom fazer parte dessa vivência e estar aqui revivendo ela hoje. Revivendo ela com mais leveza, com outro olhar e agradecendo por tudo isso ter acontecido, né? Então é isso, pessoal. Um beijo, eu espero vocês no próximo episódio. Tchau! Tchau!